Fala pessoal, tudo bem? Mais um erro que era tão pequenininho que nem precisava ter pausado a apresentação. Deixa eu só mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, o problema é que aqui estava 50 dias, simulando 50 dias, e daí quando a gente vinha para cá, a gente tenta acessar nos dias experimentais, os dias experimentais vão até 76. Aí dá o erro mesmo, ó. Quer dizer, agora eu tenho que carregar aqui em cima primeiro, né? E aí eu mudei isso aqui para 100, porque mudando aqui para 100, aí sim eu conseguia acessar, tentar acessar o dia, agora sem erro nenhum, ó. Então a gente pode ir alterando esses valores, por exemplo, vamos supor que é menor ainda o gama, 0,05. Quanto que dá a nossa função objetivo? 9.000, não mudou nada. Está muito rápido a infecção. Vou colocar aqui 0,01, não mudou nada, está muito rápido a infecção. Agora parece mais... Aí, ó. Agora mudou. Agora mudou, ó. Diminuiu o erro. Então, basicamente o que a gente vai fazer é alterar esses valores de beta e gama para a gente chegar no menor erro possível. Mas antes da gente continuar, eu queria tentar explicar aqui do índice, porque talvez não tenha ficado muito claro. Vou fazer um desenho bem simplesinho. A gente tem duas variáveis, né? A variável i experimental e a gente tem a variável i calculada. Elas estão em bases diferentes. Na i experimental, então a matrizinha, né, que tem a posição 0, 1, 2, 3, 4. E na posição 0, ela tem os valores de infectados do dia 0. Na posição 1, ela tem os valores de infectados do dia 1. No valor 2, ela tem a posição dos infectados no dia 2. E assim por diante. Simples assim, né? Só que no i calculado, a gente discretizou em hora e em décimo de hora. Então, na posição 0, quando a gente tenta acessar i 0, a gente realmente acessa a hora 0 ou o dia 0, tudo a mesma coisa. Quando a gente acessa o i1, então a gente vai aqui, em vez de 0 aqui, a gente tenta acessar o i1, a gente não vai acessar o dia 1, a gente vai acessar 0,1 hora. Então a gente não pode fazer essa comparação direta aqui. Essa comparação direta está errada. O que a gente tem que tentar acessar? O índice que é equivalente ao dia 1. Ao dia 1 para a gente poder fazer a comparação. Ou fazer isso ao contrário. Um dos dois a gente tem que modificar. E o que é isso? Se eu pegar o i e tentar acessar o índice, o i calculado, né? Tentar acessar o índice i, dividir sobre o dt, que é 0,1 no nosso caso, né? O dt é 0,1. Então eu acessei a hora 1 quando eu fiz isso. Tudo bem? Então eu vou, em vez de acessar o 0, eu vou estar acessando 2, 3, vou estar acessando 10. O 10 é a hora 1. Então, 1 hora. Vezes 24, aí a partir disso eu vou estar acessando então o item 24. O item 24, ele passa a ser equivalente ao dia 1. Por isso que a gente faz aquelas alterações. O índice 24 não, né? 240. O item 240, para esse diferencial de tempo, né? Para dt igual a 0,1, o item 240 passa a ser equivalente ao dia 1. Aí sim, daqui para cá, a gente compara o número de infectados corretos. O infectado que está armazenado na posição, o número de infectados que está armazenado na posição 1 da planilha dos dados experimentais é o mesmo número de infectados, ou tem que ser, que está na posição 240 nos dados calculados, porque nos dados calculados a gente está trabalhando em décimo de hora. Eu acho que agora ficou bem mais claro, né? Porque basicamente o que a gente faz aqui é tentar pegar exatamente isso daqui. Entrar no índice I vezes 24 sobre dt, para dar equivalência e a gente comparar as mesmas coisas. Bom,
Estando tudo claro, estando com a função objetivo bonitinha, tá linda aqui nossa função objetivo, tá funcionando. Agora a gente tem que passar para minimização. Tá aqui, ó, estava igual a função objetivo. A gente pode até deixar um print desse aqui dentro para toda vez que for rodar a função objetivo, a gente saber o que está acontecendo. Então vou deixar aqui, antes de sair da nossa definição da função objetivo, eu vou deixar para imprimir o erro e aí os valores de beta e de gama. Então agora toda vez que a gente for passar pela função objetivo, aqui ela está retornando o erro, né? Mas agora eu poderia só chamar ela, não precisava nem imprimir, ó. Quando eu chamar a função objetivo, ela vai rodar tudo que está aqui dentro, e uma das coisas que está aqui dentro é printar erro, beta e gama. Então, funcionando aqui, então sempre a gente tem erro, beta e gama. Beleza? Tudo certo? Então, assim, às vezes, tá certo. Bora lá então, tá tudo certo, a gente pode agora continuar com a minimização. Vamos colocar aqui mais um texto, iniciando a otimização. E a otimização ela não tem muito segredo não, vai ser igualzinho tá aqui. Eu vou até copiar, ó, porque a gente já importou, a gente tem aqui não tinha um W definido não em algum lugar? Bom, deveria ter o W definido. Então o W é nossa matrizinha que tem duas posições. Eu acho que a gente poderia, deixa eu só ver, se der erro a gente volta do jeito que está aqui. Posso falar que o W, na verdade, ele vai ter esses dois valores aqui. O W, um valor para beta, um valor para gama, certo? Então tá aqui, pegamos o W, um valor para beta, um valor para gama, e agora minimize a função objetivo daquele, usando como estimativa inicial o parâmetro W. Então minimizar a função objetivo, vai sempre jogar um W, um beta e um gama para o W, isso associa com o beta e com o gama, e aí ele vai ficar calculando diversos betas, diversos gamas, e aí vai printando os erros, os betas e o gama para a gente. Talvez não fique muito bom em um primeiro momento, aí a gente vai vendo as estratégias. Então vou rodar isso aqui mais uma vez só para ter certeza que está funcionando. Está funcionando. Vou rodar a otimização. Lembrando, minimize é uma função que está dentro da biblioteca SciPy, Optimize. A gente importou só o minimize. Então, os parâmetros mínimos que a gente tem para usar essa função é dar a função objetivo e dar o W. Vamos ver se funciona. Então, vamos rodar aqui. Ó, vamos explicar o que está acontecendo. Ele começou de uma forma absurda. Ó, não tem, o valor do erro não está disponível. Por quê? Olha os valores que ele está jogando para alfa, para beta e para gama. Menos 1 vezes 10 a mais 30. 1,4 vezes 10 a mais 32. Não dá, né? Não dá para fazer isso. Não dá. Eu não sei por que ele está indo por esse caminho. Nossa, que absurdo. Tá, tudo bem. Vou fazer uma coisa aqui. Vou parar de rodar. Runtime, interrupt execution. Parou. Paramos aqui. Vamos fazer uma alteração. Uma pequena alteração. Quando a gente faz a minimização, e é importante falar isso porque a gente não está numa aula de minimização, de otimização aqui exatamente, mas tem alguns modelos, né, algumas formas, alguns métodos de otimização, a gente pode colocar limitações nele. Isso é muito importante, ainda mais quando a gente trabalha com valores muito diferentes, muito grandes entre si, né? São estratégias que não cabe a gente falar muito aqui agora, mas eu posso falar para o método que eu não quero sair de uma determinada faixa de valores. Por exemplo, o beta não pode ser negativo, não tem como uma pessoa não faz sentido o beta ser negativo. Então eu posso colocar restrições
aos parâmetros do modelo. Isso é muito fácil. Aqui no Minimize, é só colocar uma função bonds. Bonds são limitações. Então a gente pode colocar aqui, vamos chamar de... vamos simplificar para bonds aqui, e basicamente funciona assim: você coloca o limite inferior e superior para a variável 1, o limite inferior e superior para a variável 2. A gente tem duas variáveis que a gente quer otimizar, né? Então, para a primeira, vamos colocar entre 0 e 1. E para a segunda, vamos colocar entre 0 e 1. Acho que sobrou um parênteses aqui, né? Isso. E aí, é bem simples. A gente fala que até aqui a gente tem parâmetros. Então, quais que são os parâmetros do Minimize? Os obrigatórios. A função e as condições iniciais. O resto a gente pode colocar. O método, a gente não sabe... eu tô com a... Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá de novo. Quando a gente vai aqui no Minimize, a gente tem esses dois parâmetros como obrigatórios para ela funcionar, e a partir daqui parâmetros que não são obrigatórios. E um deles são as restrições. Restrições igual a alguma coisa. Então, por padrão, restrições igual a nada. Mas a gente vai colocar restrições igual a alguma coisa. Então a gente vai vir aqui, vai continuar aqui no nosso Minimize e vai colocar, bonds igual. Opa, cadê? Me perdi. Bonds igual o quê? Aquela variável ali onde está minhas limitações. 0 e 1, não sei se é uma boa limitação, mas é uma coisa que a gente pode começar a trabalhar. Ficou BNDS, né? BNDS. Bom, vamos esperar que com essas limitações agora ele não vá procurar no infinito. Eu não sei por que esse método. E aí por que é importante estudar métodos numéricos? Para entender os métodos. A gente está usando um método aqui, eu nem sei qual método que é, eu não sei o que ele faz, eu não sei por que ele foi para o infinito. Então, vamos colocar essas restrições aqui e pedir para ele calcular de novo. Aí, pelo menos agora ele não sai, agora ele fica nessa limitação. Aí, agora em cada iteração ele está diminuindo o erro, está indo. Não sei se está diminuindo, mas está fazendo alguma coisa pelo menos. Então está aqui os valores de A e B, e ele convergiu. Ele convergiu, o sucesso é verdadeiro, e aqui estão os valores de beta e de gama que fizeram ter o menor erro possível. Agora, vamos ver o gráfico? Uma coisa muito importante que a gente vai ter que colocar nesse gráfico aqui agora: os pontos experimentais. Os pontos experimentais eles são bastante relevantes, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente está aqui para plotar infectado, susceptível, recuperado e os infectados acumulados calculado. Eu vou colocar aqui para ele plotar mais uma coisa. Vou até copiar. Lembra que aqui em cima a gente já fez a variável experimental e tempo experimental? Vamos plotar ela, porque basicamente o que a gente tem que colocar tempo experimental e experimental. Como eu falei para vocês já, quando a gente plota dados reais, a gente nunca plota como curva, a gente plota como pontos discretos, porque é o que eles são. Eu vou plotar ele como curva e já vou plotar ele como pontos, só para ver se funciona. Então, plotamos ele como dados não discretos aqui, ficou meio bizarro, mas vamos lá. É bem simples. No PyPlot aqui, quando a gente quer plotar, colocar alguma coisa a mais, a gente tem parâmetros a mais. E a gente pode ir lendo aqui esses parâmetros, mas eu vou simplificar para vocês. A gente pode mudar o tipo. Quando a gente coloca entre aspas, logo depois do XY, fala o tipo de gráfico que a gente quer. Se a gente não colocar nada, é linha. Mas se a gente colocar aqui BO, é black, de preto, e O, que é uma bolinha.
Aqui, GO é G de green e O de uma bolinha. A gente pode colocar só a bolinha, deixar ele escolher a cor. Então vou colocar aqui, ó, coloco uma aspa simples e O. Ele vai plotar como bolinha. Bom, ficou muito grande, vou colocar ponto, que daí é um pontinho, não é uma bolinha. Olha aí, primeiro bate, ó, bate um pedaço do gráfico. Um pedaço do gráfico faz sentido, o outro pedaço não faz. E é muito óbvio porque isso acontece. Assim, na verdade não é tão óbvio, mas eu aqui pensando, o que aconteceu? Tava tão bom o negócio. Porque a gente está 800 e qual que é a população do nosso modelo? A população do nosso modelo, cadê? É 50 pessoas, né, pessoal? Aí não dá. Na verdade, a população de Cascavel é uns 320 mil. 1, 2, 3. Então vou rodar tudo de novo. Vai ter que otimizar mais uma vez agora. E vocês vão ver que a gente poderia fazer uma modificaçãozinha no modelo para deixar o beta um pouco mais genérico. Vamos ver enquanto ele calcula aqui. Esse valor aqui, 320 mil, ele é um valor muito grande e pode estourar variável, pode acontecer um monte de coisas. E para isso, a gente pode tirar esse valor 320 mil, porque pensa aqui comigo. Pensem aqui comigo. Quando a gente vai, deixa eu só fechar aqui, nas nossas equações do modelo, e a gente pode fazer uma alteração bem rápida. Aqui, ó, são susceptíveis iniciais. Esses susceptíveis iniciais são 320 mil pessoas. Só que, o que limita isso? O parâmetro beta. O parâmetro beta ele não dá a probabilidade de uma pessoa saudável encontrar uma pessoa infectada. Dentro desse parâmetro beta já tem a população exposta. A gente pode tirar essa população exposta do parâmetro beta, fica muito mais fácil de trabalhar. Não é muito complicado, a gente só cria aqui uma população total. Quer ver? Eu vou criar uma nova variável aqui, que é a população total. A população total, o que vai ser a população total? Não é o número de infectados iniciais, mais o número de saudáveis iniciais, mais o número de recuperados iniciais? Essa não é a população inteira? Considerando, claro, que as pessoas não morrem. Se as pessoas morrerem, a gente tem que atualizar, né? Mas no nosso modelo simplificado, a população total é essa. E isso está dentro do parâmetro beta, porque a probabilidade de uma pessoa infectar outra é inversamente proporcional ao tamanho da população, né? A chance de, numa população grande, você encontrar com alguém que está infectado é muito pequena. Então, isso está dentro desse parâmetro beta. Para facilitar a otimização, eu vou tirar de dentro do parâmetro beta e o beta simplesmente vai passar a ter outro significado. Mas ainda simplesmente não vai ser, a unidade dele não vai ser por população. Então eu vou dividir por P e dividir por P. Só essa equação aqui. Porque agora, em vez de susceptíveis, a gente está otimizando na fração de susceptíveis da população. Entendeu a diferença? Otimizando pela fração de susceptíveis da população. Então, o beta, antes que era uma função da população total, agora ela deixa de ser uma função da população total, que é uma coisa boa que a gente pode usar esse parâmetro, pode replicar o parâmetro em lugares similares, mas com uma população diferente. Então, vamos rodar mais uma vez. Deixa eu ver só se eu fiz tudo certo, porque eu só queria deixar... tá certo. Só que está ao contrário, mas para quesitos matemáticos não muda nada. Eu só vou inverter para ficar padrãozinho. Então, beleza. Não mudou nada, eu só tirei o parâmetro população total, que é uma constante, de dentro do beta, que é uma constante. Só vai facilitar na hora dos cálculos. E vai facilitar na hora da gente ter um beta bem genérico. Então, vamos lá, rodar tudo.
Rodando, importou, veio aqui. Agora sim, ó, agora não trabalha com aqueles valores extremamente absurdos e você consegue ter uma otimização. Retornou um valor falso, quer dizer que não chegou numa otimização satisfatória. A gente vai ter que tirar agora que a população, agora que os susceptíveis é muito grande, eu não vou mais plotar os susceptíveis por um momento, tudo bem? Vou tirar aqui o plot dos susceptíveis. Então tá aqui, ó, esse é um não otimizou. Por que não otimizou? Os métodos de otimização, assim como os métodos de achar raízes, os métodos que a gente viu até agora, eles são dependentes da estimativa inicial. A tua estimativa inicial ela é muito, muito importante. Então vamos aqui e vamos dar uma alterada na estimativa inicial. Então eu posso, sei lá, diminuir isso aqui, talvez as limitações, não, as limitações não estão limitando muito. Vamos rodar mais uma vez a otimização. Agora não é mais um problema simplesinho de otimização, agora é um problema pior de otimização. Então vamos ver, está rodando mais uma vez. Retornou espaço, retornou falso mais uma vez. Então vamos deixar esses valores bem pequenos. Por que ele está retornando falso? Provavelmente não está variando a função objetivo. Não, ela está variando. Então, vamos lá, deixei bem pequenininho. Ele de baixo para cima. Ele só retorna falso. Como vocês podem ver, não está a melhor otimização possível, né? Não tá chegando em valores adequados. Vamos tentar dar os valores que a gente tinha que retornava mais ou menos algum valor. E vamos limitar um pouquinho mais, porque a gente sabe que o parâmetro não pode ir para 1, né? Aí ele consegue buscar um pouco melhor. Vamos limitar um pouco mais os dois parâmetros. Limitamos esses dois parâmetros um pouquinho mais. E vamos colocar aqui já que o segundo parâmetro a gente entende mais ou menos o que é o tempo da doença, né? Vamos deixar aqui mais ou menos como se fosse 3 dias. Então vamos ver se a gente consegue alguma coisa nisso daqui. Consegue melhorar ou piorar. Aí, ó, conseguimos melhorar. Então agora faz algum sentido o que está acontecendo. Caiu para 2000 o erro já e está minimizando. Agora sim, tivemos um sucesso na otimização e os valores que retornaram foram esses. Vamos plotar o gráfico aqui para a gente ver. Olha que legal agora. Agora sim a gente tem uma relação entre os dados. Olha que ajuste lindo que ficou. A gente tem então uma relação entre os dados experimentais e os dados calculados. E é uma correlação muito boa. Só não sei se é o amarelo ou o laranja aqui. Espero que seja o laranja. Então, de alguma forma, agora a gente pode usar o modelo para fazer simulações. Você pode pegar esses valores aqui, esses valores que foram retornados para beta e para gama, e lá naquele programa que não era otimização, mas que era só simulação, jogar esses parâmetros aqui, jogar a população também, e começar a fazer simulações do que acontece, de como vai ser a progressão da doença com o tempo. Ficou bom, ficou bem melhor do que eu imaginava para esse modelo tão simplesinho. E agora, quais são os passos próximos? Os passos próximos para a próxima semana, dar uma ajustada nesse modelo para ele ficar bonitão, colocar os gráficos com legenda e tudo mais, que a gente já deveria ter feito, mas já me estendi demais essa semana, acho que vamos deixar isso para a semana que vem. E começar a fazer considerações mais avançadas no modelo. Mas o básico, o grosso da coisa, 80%, 90% do trabalho está feito até agora. Agora são trabalhos de refinamento. A gente pode inserir uma equação para o número de mortos, a gente pode inserir termos novos, né, um tempinho de delay da doença que a pessoa pega. A gente pode ir colocando mais parâmetros
e não vai mudar nada a partir disso daqui. Esse é o nosso modelo base. Então, a gente só tem aperfeiçoamento agora. Mas do jeito que está aqui, me parece, olhando por cima, que ele já é válido, inclusive até para se alguém quiser tentar fazer um artigo, publicar um artigo mais simplesinho, então tá perfeito. Você pode prever o que vai acontecer daqui a alguns dias em Cascavel. Então, acho que outra coisa que a gente vai fazer é mudar isso aqui, né? Mudar isso aqui para deixar uma escala temporal mais correta. Beleza? Tentem fazer e qualquer dúvida, como sempre, só mandar lá no grupo.